estado de pandemia. Pandemia assusta todo mundo. Cientistas pedem restrições e toque de recolher para frear Covid. Obrigatório O o uso Brasil de volta a máscaras. registrar mais de 1.000 mortes em 24 horas. Covid-19 se alastra por todo O governo mundo. decretou lockdown. Os índices continuam altos em todo o Pandemia mundo. assusta todo mundo. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por tudo que consegui até agora. Tive problemas grandes e pequenos, mas o Senhor sempre me ajudou, sempre me abençoou. Por mais que estejamos sofrendo muito por causa do coronavírus, que o Senhor renove as nossas forças para que possamos superar a pandemia. Quando passei por momentos difíceis, passei fome, o Senhor nunca me deu as costas. O Senhor me deu comida, casa, paz e alegria no coração. Lembro como se fosse hoje, em Sonsan, ainda pequeno, junto com a família. Nasci e cresci aqui. Voltando para minha terra natal, me vêm muitas lembranças do passado. Éramos muito pobres. A vida era monótona e a comida era simples. Aqui é o local que nasci em 1944 e cresci. Meu pai havia plantado uma grande árvore de jujuba. As jujubas mais gostosas de Samsan estavam aqui. Ele também plantava caqui e fez ter muitas frutas nesse lado. Naquela época aqui era uma casa de barro. Era muito baixo. Quando já grande, o meu irmão mais velho reformou com a alvenaria. Na Guerra das Coreias, nós tivemos que nos refugiar. O meu pai era um homem muito sábio e a sua vida era diferente em todos os aspectos. Quando atravessamos o rio Acton para nos refugiar, ele pensou que se nós seguíssemos, a multidão seria difícil nos alimentar e ter água para beber. Por isso, ele nos levou pelo caminho contrário, pelas montanhas. Ali era uma área já dominada pelos norte-coreanos e não tinha batalhas acontecendo. Por isso, pudemos passar dias bem tranquilos. Em 1950, começou essa guerra. E no ano seguinte, em 51, no dia 14 de agosto, a minha mãe morreu. Foi depois de voltarmos de onde estávamos refugiados. 3 dias antes da morte da minha mãe, ela acordou pela manhã dizendo que estava com dor de barriga e foi para o banheiro. Ela se queixava muito, dizendo que não estava sentindo bem. Naquela época, não tínhamos nenhuma possibilidade de ir a um hospital. 3 dias depois dessas dores, vi a minha mãe falecer. Tinha sido a primeira vez que tinha visto uma pessoa parar de respirar e fechar os olhos. Eu lamentei muito. Não sabíamos o que fazer. Um mês depois da morte da minha mãe, o meu irmão mais velho foi para o exército.
E meu pai também nunca ficava em casa porque ajudava na guerra. Quando penso naqueles dias, eu comparo com a vida que temos hoje. Não é um exagero dizer que vivemos como reis. A minha irmã mais velha tinha 15 anos e a outra 13. Eu tinha 8 e meu irmão tinha 4 anos. Desde 1951, quando minha mãe faleceu, até 1962, quando eu recebi a salvação, por aqueles 11 anos, passei muita fome e foram os dias mais sombrios da minha vida. Eu cresci sem me alimentar direito, por isso sempre fui magrelo com a barriga inchada. Eu era assim na minha infância. Eu me lembro que, por sermos pobres, comer era o nosso maior problema. Por causa da ausência da nossa mãe, a minha irmã mais velha era como uma mãe. E sempre viveu se sacrificando por nós. Viveu passando fome para nos alimentar e se esforçava para isso. Sempre que surgia alguma coisa para comer, ela brigava com a gente para que comêssemos, mesmo quando queríamos dividir com ela. O meu pai se chamava Pak Che-do, Chai de existir e Dok de ganhar. O meu pai não pôde frequentar uma escola e nem estudar. Por isso, a única coisa que sabia eram as 3 sílabas do meu nome. Mas ele era muito sábio. Em tudo tinha um pensamento diferente de outras pessoas. Quando falo do meu pai, não posso deixar de dizer que ele tinha um grande amor pelos seus filhos. Por exemplo, quando o nosso pai tinha 47 anos, a minha mãe faleceu. E muitas pessoas ao redor sugeriram para ele casar novamente. E ele conheceu algumas mulheres. Mas um dia nosso pai nos disse: o fulano tal me indicou alguém para conhecer. Desculpe. Acho que vai ser muito difícil encontrar uma mulher como a sua falecida mãe. Não é fácil encontrar uma pessoa boa. E pensando em nós, com medo de sofrermos por ter de conviver com a madrasta, o meu pai disse que não se casaria novamente. Ele viveu para nós. E o meu irmão caçula precisava ir ao hospital, mas não tínhamos dinheiro. O meu pai foi para a casa do médico, onde ele tinha um consultório, e a casa dele, que também era de barro. Não podia arrumar a telha, e a fossa onde usava como banheiro ficava cheia. Um dia meu pai foi para a casa dele e disse que iria fazer toda a telha da casa, e o médico ficou muito agradecido. E o meu pai disse que tinha um filho doente e que gostaria de tratá-lo. Então o médico disse: traga ele aqui. O meu irmão, sempre que precisava, era tratado por ele de dia ou de noite. Aqui na frente tinha um poço, e lembro que todos os dias minha mãe pegava água para encher um balde para poder cozinhar para nós. Lembro também que ela voltava da lavoura trazendo o arroz. O meu irmão mais velho era alto e muito bonito. Era conhecido entre os jovens do nosso bairro. Por causa dele, nós obtivemos muitas coisas e a vida melhorou muito. E fazem quase 10 anos que a minha irmã mais velha também faleceu. A minha outra irmã vive em Daejeon e eu tenho um irmão mais novo. Essa é a minha família. Nós éramos pequenos e passávamos muita fome. E crescendo, com 10, 11, 12 anos de idade,
estava mais condicionado a roubar. Roubava trigo com os meus amigos, batatas, maçãs, pêssegos também. Fiz muitas vezes e eu menti bastante também. Uma característica que deveria existir naquele que acreditam em Jesus é que não se deve pecar. No meu caso, me sentia muito pressionado pelo pecado. Por isso, conforme a igreja orientava, sempre ia orar e pedir perdão pelos pecados. Quando completei 19 anos, a minha vida estava muito difícil. Procurei algum jeito de poder estudar e soube que se prestasse uma prova e fosse aprovado na escola técnica militar, eu poderia estudar à noite. Por isso, eu me inscrevi, mas por ter um dente da frente quebrado, fui reprovado. Devido ao sofrimento que tinham por causa dos pecados, comecei a ler a Bíblia. E uma coisa incrível é que na Bíblia está escrito exatamente sobre como os pecados são lavados. Não passando muito tempo, comecei a estudar sobre a vida de fé em uma escola conduzida por missionários. Desde então, comecei a viver a vida espiritual. No começo, eu não sabia que eles tinham chegado na minha cidade e naquela época não havia sequer um poço de água aqui. Então, no inverno, nós pegávamos água dos vales com baldes e usávamos essa água para beber e fazermos as coisas do dia a dia. Um dia, eu vi no vale 4 jovens carregando baldes de água. E como naquela época era comum ter jovens pobres que viviam pedindo esmolas, eu achava que fossem um desses estudantes também. Se não me engano, foi no início de 1963 que entrei nesse lugar pela primeira vez. Eu peguei um ônibus, desci num ponto e subi aqui no bairro. Era a época de colheita de trigo. Naquela época a chuva começou muito cedo e a água fluiu muito rápido em direção ao rio, causando uma grande enchente. Não podíamos nem entrar e nem sair daquele lugar. Era um bairro que realmente faltava comida. Naquela época, cortávamos o trigo, acendíamos o fogo, torrávamos para descascar e comer o trigo. Era uma época muito difícil. Aqui era um local onde as pessoas se reuniam para tomar algumas decisões em relação ao bairro. E eles haviam permitido com que eu ficasse nesse lugar. E fiquei vários meses aqui nesse quarto. Realmente nós passamos muita fome. Mas nossa vizinha também nos ajudou muito. E me dava batatas. E durante dias e noites, eles só ficavam lendo, sempre lendo alguma coisa, embaixo do muro. Então, eu fiquei com dó deles e pensei, por que aqueles estudantes ficam só lendo sem comer nada? Mas eu não tive coragem de perguntar nada, porque na Coreia, como diz o ditado, a partir de 7 anos de idade, os homens e mulheres não devem sentar juntos, se aproximar. Então, pai, tem estudantes fora que estão sem comer há 3 dias. São coitados. E ele disse, o quê? Leva agora uma cesta de batatas para eles. Nossa, eu fiquei muito feliz com a reação do meu pai.
Eu peguei o prato maior que tinha em minha casa e enchi de batatas. Todo mundo aqui na Coreia passava fome naquela época. E então, numa mão carreguei o prato de batatas e na outra peguei uma jarra de água. Mesmo quando cheguei perto, nenhum deles percebeu. E agora eu vi que eles estavam lendo a Bíblia. Então chamei: "Ei, jovens, venham comer batatas." Os 4 rapidamente se levantaram ao mesmo tempo e me receberam muito bem. Eles agradeceram e me cumprimentaram. Eu fiquei feliz de levar as batatas para eles. Eu estava com dó, mas com isso me senti muito bem. Durante a minha estada, realmente tive muitas dificuldades. E, humanamente falando, não tinha dinheiro ou comida suficiente. Naquela época, os ricos tinham rádios, mas onde eu morava, no meio do mato, nenhuma casa tinha rádio. Então, para anunciar algo, eles deixavam conectada a caixa de som dentro de uma grande bacia para que o som chegasse para toda a aldeia. Todos os sábados, o pastor Park ia na minha casa. Tinha um banco grande no pátio, onde o pastor se sentava. E ele ouvia a transmissão que saía daquela caixa de som. Acho que era uma espécie de emissora evangélica. Foi assim que nós ficamos bem próximos com ele e criamos uma amizade como vizinhos. Enfim, a personalidade dele era muito boa. Nossa, tenho muita gratidão. Eu descobri que Deus desejava que eu não vivesse dentro do meu mundo, dentro dos meus pensamentos, mas sim fora deles, no mundo de Deus. Nesse lugar, sobrevivi 9 meses, naquelas condições. Eu sentia que Deus estava me protegendo. Mesmo passando fome, nunca adoeci ou passei por algum problema de saúde. Sempre fiquei saudável. Naquele tempo, o pastor tinha vindo para essa vila num bairro que se chamava Setó, mas agora se chama Xingui. O pastor era solteiro e também era recém-formado em teologia. E eu era uma criança. Quando eu recebi o treinamento na escola de teologia, o pastor sempre chegava de madrugada e pregava para nós. O som dos passos dele era bem diferente ao ponto de sabermos que era o pastor vindo. Eram passos de pessoas que andavam bem rápido. Viviam uma vida que não gastava nenhum tostão para ele. A cidade natal do pastor fica a 4 horas daqui de carro. Então, quando permaneceu nessa vila, ele poderia ir para sua casa e buscar alimento, cobertor para se cobrir, mas ele não fez isso. Subindo a montanha, daqui de trás, comia folhas de pinheiro, vivendo uma vida difícil e cansativa, sem se expressar para ninguém. E quando eu vi o pastor Park, eu sabia que ele era da cidade, mas ele estava tirando a palha da nossa casa. Fazendo isso, seu rosto ficou todo sujo, mas mesmo assim ele estava sorrindo, feliz. Eu vi ele trocando a palha da nossa casa e pensei: quem é ele que veio da cidade e está consertando o telhado da nossa casa? Pessoas que moravam neste bairro, que antes eram do bairro vizinho, desejavam muito escutar a palavra. Por isso,
nós fomos enviados para cá e compramos esse terreno a um custo muito baixo. E decidimos construir essa igreja. Assim, construímos esse lugar e durante todo o tempo que ficamos aqui, Deus nos concedeu a sua graça e fomos muito felizes. Meu pai não podia sustentar a família, porque era cego. Então a minha mãe vendia alguns produtos e sustentava a nossa família. Naquela época eu tinha apenas 9 anos de idade, e a imagem que eu me lembro da minha mãe era que sempre estava cansada. Ela era triste. A primeira vez que nós nos encontramos com o pastor foi num lugar chamado Kekokche, que fica a 1,5 km da minha casa. Era uma casa de palha. Um certo dia, a irmã Sonulsun veio onde eu morava para vender algumas coisas. Acho que ela era amiga da dona da casa onde eu vivia. Naquele dia, por umas 2 horas, falei em detalhes de como o nosso pecado foi remido pelo sangue de Jesus e qual era a fé da salvação. A irmã Sonulsun, acredito que tinha um pouco mais de 40 anos. E depois eu escutei da minha mãe que ele era um evangelista, que graças a ele, ela tinha recebido a salvação. E que ele era o pastor Park. A irmã Son, ela foi a primeira pessoa que recebeu a salvação. O primeiro fruto deste lugar. Agradeço muito ao pastor. Se a minha mãe não tivesse encontrado com o pastor Park, o que teria sido a nossa família? Quando imagino isso, é muito gratificante. Minha mãe ficou muito feliz por eu ter encontrado com o pastor. E se eu tenho um motivo para viver, que conduziu a minha mãe e que transformou a minha família, que conduz a minha vida, eu também tenho que ser assim. E eu vivi guardando esse coração. A minha mãe faleceu em 2008. Ela passou por uma grande mudança no coração. Um dia, visitei a casa onde ela morava. Estavam ali o seu marido e seus filhos. Ela preparou um almoço para mim. E essa foi a minha refeição depois de muitos dias sem comer. Destas e outras formas, Deus me alimentou. E após ter ficado aqui, quando fui para Changpali, parei para pensar que, se em algum momento tivesse o pensamento de que poderia morrer de fome, não conseguiria ter ficado aqui. Mas nenhuma vez isso passou pela minha cabeça. Pastor, se o senhor não tivesse vindo para um interior como este, minha família só poderia viver de uma forma infeliz e miserável. Mas o senhor veio até aqui se encontrar com minha mãe, fazê-la receber a salvação e transformou a minha família. Fez com que minha mãe pudesse viver uma vida feliz acreditando em Deus. E eu agradeço do fundo do meu coração. Meu nome é Su Ikin. Eu tinha o meu pai e a minha mãe. Tinha 2 irmãs mais velhas, uma irmã mais nova, e assim era composta a minha família. E o pastor, que tem o coração de Deus, me fez viver a segunda vida. Eu o conheci quando eu tinha meus 21 anos e, às vezes como pai, às vezes como uma mãe, às vezes como irmão, ele tem conduzido e segurado a minha vida até hoje. Meu nome é Hindi Park e sou caçula de 10 irmãos. Em 1964, no mês de março, comecei a frequentar a cidade ali daquela época. É muito emocionante. Enquanto estive aqui, passei por muitas dificuldades e fadigas, mas foi o local que mais tive esperança e gratidão em toda a minha vida. Naquela época, não tinha essas plantas. Havia uma cerca com uma placa enferrujada escrito Igreja de Changpali. Foi realmente o início da minha vida pastoral. Quero muito rever os irmãos que frequentavam aqui. Tenho saudades.
Aos meus 16 anos, o pastor Park tinha 21 anos. Naquela época, na igreja de Champali, disseram que lá ia ter aulas do ensino fundamental 2 à noite. Como eu só tinha frequentado a escola até o fundamental 1, é minha chance de fazer o fundamental 2. Então, eu fui à igreja do pastor Park para poder estudar. Era uma época de muita fome. Eu trabalhava em uma alfaiataria. Trabalhei por 1 ano. Sabe quanto eles me pagaram? 200 wons. 200! Saí às 11 do trabalho e ia para a igreja. Na igreja, escutávamos a palavra, estudávamos Bíblia, cantávamos louvores e líamos a Bíblia para depois ir para casa dormir. E tínhamos que ir trabalhar no dia seguinte. Mas quando o pastor Park fez 23 anos, ele foi servir o exército. E vieram, no lugar dele, outros evangelistas na igreja de Champali. Um dia, ele me disse que ficou entediado, muito entediado, e comprou um radinho. Eu fiquei completamente chocado com aquilo. Sabe por quê? Ele era um evangelista, deveria orar pelos irmãos, ler a Bíblia, tem tanta coisa para fazer, mas vem me dizer que ficou entediado e havia comprado um radinho? Por isso, a igreja de Champali era vista como uma herege. Enquanto parei de frequentar a igreja de Champali, não tinha lugar que podia ir, não tinha outra igreja. Eu morava na cidade de Hapchan e quando eu tinha 10 anos, me mudei para Gochang, onde terminei o meu ensino fundamental, mas não consegui dar continuidade nos meus estudos e fui trabalhar na alfaiataria para aprender as técnicas de alfaiate. Antes do pastor Park chegar na minha cidade, eu frequentava um curso organizado por uma igreja. E esse curso ensinava as matérias do ensino médio. Então eu frequentava essa igreja para ir ao curso. Por volta de maio de 1964, eu encontrei com o pastor Park nessa igreja, na segunda semana de junho, após o culto. Eu tinha um amigo que se chamava John Young Kim, e nós sempre andávamos juntos. Então, um dia o pastor Park nos chamou, abriu a Bíblia e pregou a palavra. Realmente, a vida do pastor é muito preciosa. Quando eu vejo tudo isso, só posso admirá-lo. Meu nome é Shin Chae-yor. Tenho 75 anos. Tenho a minha esposa. Ela tem 71 anos. Tenho um filho e uma filha. O meu genro é o pastor da igreja de Kyongju. O meu filho está na igreja de Nova York, trabalhando na equipe de transmissão. Até os meus 69 anos, estava tudo bem, mas passei dos 70 e comecei a sentir o meu corpo estranho. Sentia que ia morrer logo. Por isso, antes de morrer, tenho que encontrar com o pastor Park. Fui procurar por ele em Apkoton. E aí, tinha a igreja lá, mas não tinha ninguém para me atender. Estava voltando, até que na entrada do bairro tinha uma placa escrito Missão Boa Notícia com telefone. E aí, peguei o número e anotei. Fui para casa e liguei. Disse que gostaria de falar com o pastor Oxo Park. Se era possível, ele me passou um número de telefone. Então, liguei para ele e disse: sou eu, o Jae-yong Kim. O irmão Kim Jong-yong e o irmão Shim Jae-yor não vivem mais aqui. Mas fico muito feliz porque ainda tem uma irmã que ficou aqui e fiquei muito grato ao ver o marido dessa irmã trabalhando para manter essa igreja. As pessoas daqui
sempre eram necessitadas de meios de aquecimento, porque não podiam extrair lenha da montanha e não tinham com que se aquecerem. A maioria vivia passando frio e no escuro. Teve uma época em que pensei que dessa forma iria morrer congelado. Pedi aos irmãos para dormirmos juntos, mas iam para suas casas, porque podiam se aquecer. Só que um dia fui lavar o rosto em um córrego que tem aqui atrás e vi que por baixo da fina camada de gelo que havia se formado, tinha pequenos peixinhos nadando. Pensei, Deus criou esses peixinhos e me criou também. Se esses peixinhos não morreram congelados nessa água, por que eu morreria de frio? Voltando aqui nesse lugar hoje, parece ser um sonho. Está igual naquela época. Hoje está sendo muito gratificante, divertido e agradável. Mas isso foi só o início. 제가 16살 때 아까 전에 저 친구가 Eu corri em direção dele e dei aquele abraço e disse: agora posso morrer! Já passou vários anos, mas ele ainda não me pagou o valor do pão que comprei para ele. Agora vou calcular os juros para cobrar ele. Tá lá, vou cobrar ele.
When I was young, every Christmas, my grandmother sent me hand-woven socks and a scarf. They would always come with a Christmas card that had her heart written all over it. Every time I read it, her love would leap from the card and fill my heart. I cannot get those cards anymore, but the memories of what she wrote to me still warms my heart. I hope the cherished memories we've made with you today will keep your heart warm for years to come. Thank you so much for being with us, and I wish you a very Merry Christmas.
Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, with lots of presents to make you happy. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad,
City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Streets of streetlights, giving softness, ring of bright red and green. There's the shop, price the shop with the treasures. Here there's no crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all this pastel you'll hear Silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing,